Que domingo para a torcida cearense, hein? Vitória do Ceará pelo cima do Santos, 3-0, uma goleada que coloca o Alvinegro de volta ao grupo dos 10 primeiros colocados do Brasileirão. Vitória de virada do Fortaleza diante do Juventude lá em Caxias do Sul. Resultado que faz o Fortaleza ainda acreditar que pode se livrar de um rebaixamento após uma rodada que, inclusive, a goleada do Ceará para cima do Santos ajudou o Fortaleza nesse sonho de conseguir uma permanência dentro do Campeonato Brasileiro. Então vamos falar um pouquinho de como foi esse domingo muito positivo para o torcedor cearense ao ver o Fortaleza vencendo o primeiro Juventude, depois o Ceará goleando o Santos na Arena Castelão. Olá, meu nome é Caio Costa, você está aqui no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui e não podíamos deixar de falar, e aí acho que é melhor falar em conjunto mesmo, das vitórias dos dois times cearenses na primeira divisão do Campeonato Brasileiro nos jogos desse domingo. Vamos pela ordem cronológica, vamos falar primeiro de Fortaleza e Juventude, um jogo que é um marco muito sério, principalmente quando a gente lembra que foi a primeira vitória fora de casa do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Além disso, desde a vitória contra o Sport lá na Copa do Nordeste, que o Fortaleza não conseguia vencer um jogo fora do estado do Ceará nessa temporada. Some o fato de ser a primeira vitória de virada do Tricolor nesse ano. Todas essas marcas quebradas aconteceram nessa vitória diante do Juventude. O jogo, acredito que você tenha assistido, tenha visto a partida, não foi um grande jogo. Fortaleza no primeiro tempo foi terrível. Parecia um time completamente descompensado em campo. Inclusive, deve-se um resultado final à defesa do Breno, do pênalti cobrado por Gilberto. E ali, porque 2-0 naquele momento, metade do primeiro tempo, seria muito improvável acreditar que o Fortaleza conseguisse uma retomada, conseguisse uma reação para buscar pontos em Caxias do Sul. Mérito para Martim Palermo, que mexeu no time e as respostas, as alterações surtiram efeito em campo. Só que aí é aquela coisa, o treinador pode ter a melhor boa vontade, o Juventude fez um estilo de jogo que o Carpini adora, depois que faz 1-0, deixa mais a bola com Fortaleza para tentar sair em contra-ataque. Taticamente, o Fortaleza nem conseguia envolver tanto, apesar de ter tido uma grande chance com o Lucero para empatar o jogo, só que às vezes precisa, a individualidade apareceu. E dessa vez apareceu de onde menos se esperava. Mancuso, que curiosamente marcou no jogo em Caxias do Sul ano passado, aquela vitória por 3-0, faz um belo gol numa jogada individual, quebra o ferrolho gaúcho, e aí o jogo ficou totalmente descontrolado, que para o Fortaleza foi ótimo. E aí na jogada com o Pikachu, o Bareiro finalmente marca seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Um resultado espetacular. Martim Palermo naquela primeira obrigação imediata como novo técnico do clube, que era vencer dentro dos 5 jogos, dos 5 primeiros jogos, os 3 confrontos contra os rivais que estavam na zona de rebaixamento, conseguiu 3 vitórias, venceu o Vitória, venceu o Sport e agora vence o Juventude, e a rodada ajudou bastante o Fortaleza. Talvez, analisando friamente, um empate entre Vasco e Vitória fosse melhor, porque segurava um pouco mais o Vasco. Mas quando você vê que o Ceará venceu a equipe do Santos, a derrota do Vitória, obviamente, também segura. Fortaleza agora tem 4 pontos para sair na zona de rebaixamento. E aí vai ter a chance de continuar na briga, coisa que após não só a derrota, mas aquela atuação contra o São Paulo, parecia algo inimaginável mais. Era meio difícil acreditar que essa equipe encontrasse forças. E diante mesmo do adversário fragilizado, mas num jogo fora de casa, conseguiu arregimentar forças no segundo tempo, vencer o jogo e provar que pode até cair. Mas tem que cair atirando, tem que cair brigando, tem que cair tirando pontos dos seus adversários. E com o Palermo conseguiu, pelo menos nesses confrontos diretos, levar a vantagem. Agora vai ter uma sequência de campeonato e claro que trabalhar com vitória a cada jogo, você ganha uma injeção de adrenalina para seguir vivo, seguir tendo possibilidades de brigar por um acesso dentro do campeonato, como eu tenho brincado há muito tempo, desde que o Fortaleza se fixou ali na zona de rebaixamento. Agora falar do Ceará, né, que por tabela, como a gente já falou aqui no vídeo, ajudou e de forma muito boa o Fortaleza, né? Vencer o Santos foi deixar o Santos na porta. Léo Condé, que é muito criticado muitas vezes, inclusive eu critico muitas vezes, por não ser um cara mais ousado nas suas escolhas, optou, por exemplo, com o Lucas Mugni fazendo o meio de campo, trazendo o Lourenço para jogar como segundo volante, tentando fazer um time mais agressivo.
E no erro de saída primeira do Santos, faz 1-0 com menos de 15 minutos. Por que eu estou frisando o tempo? Porque quase todas as vitórias do Ceará na Arena Castelão surgiram assim, com o Ceará abrindo o placar antes da metade do primeiro tempo. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Vasco, foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim contra... O único jogo que o Ceará não conseguiu ganhar quando abriu o placar cedo no Castelão, se eu não me engano, foi contra o São Paulo, né, que o Pedro Henrique faz 1-0 e depois o jogo termina 1-1. Quando o Ceará consegue abrir o placar cedo, principalmente jogando em casa, ele cai numa forma de jogar que ele adora, de jogar menos com a posse de bola. É bem verdade que tomou alguns sustos, não foi um primeiro tempo tão sólido assim, era um jogo mais aberto, mas no segundo tempo essa estratégia deu muito certo. Inclusive com o Léo Condé mexendo no time antes do que normalmente fazia e sendo premiado com o gol do Pedro Henrique. E aqui eu acho que cabe um adendo. O Pedro Henrique já foi muito criticado com justiça por não estar fazendo uma boa temporada. Um jogador que chegou para ser um dos protagonistas, começou bem, teve uma lesão, ficou um bom tempo fora e depois demorou a engrenar. Mas depois que engrenou, vai se mostrando o porquê que existia uma expectativa muito grande pelo seu futebol. Afinal de contas, o gol contra o Vasco gerou um ponto contra em São Januário, o gol do São Paulo foram mais 3 pontos, e hoje, quer ou não, o segundo gol foi o que deu a tranquilidade para o Ceará no contra-ataque fulminante, fez o 2-0 para o Ceará ali. E ainda tem uma bola na trave que ele poderia ter feito o gol, entrou de novo muito bem, vai se credenciando a brigar por essa posição, que já foi do Ailon, que já foi dele, que teve o Fernandinho como titular hoje. Enfim, essa ponta esquerda do Ceará está um pouco vaga, e o Pedro Henrique sendo decisivo vai se mostrando cada vez mais apto a ser o nome do jogo ali. Também quero fazer um adendo a Bruno Ferreira. Por mais que o Ceará tenha sido melhor, nas vezes que ele foi pedido a sua intervenção, o goleiro do Ceará foi muito, muito bem. Boas defesas, inclusive no último contra-ataque fulminante do Santos, que o Ceará poderia ter feito 3-0, ele faz 2 defesas em sequência, uma delas naquela puxeta do Lautaro, evitando o que seria o gol santista, que poderia botar fogo no jogo ali nos últimos minutos. E é mais uma partida que o Ceará vence sem sofrer gols. É a 9ª partida no campeonato que o Ceará não sofre gols. Não é à toa que está sempre ali em 4º, 5º lugar nessa tabela de defesas, que quer queira ou não, é o grande trunfo do Ceará. Mas quando um homem como o Pedro Henrique, Vina, entrou muito bem de novo, vão crescendo, dá a entender que esse time pode ainda até olhar um pouco mais para cima, embora, voltando de uma Série B, está em 10º lugar nesse momento do campeonato, a 9 pontos da zona de rebaixamento, mostra como a campanha do Ceará é muito sólida e isso tem que ser valorizado. Faltava voltar a vencer em casa, venceu agora o Santos, que quer queira ou não, afasta mais ainda o alvinegro praiano, e é motivo de sobra para o torcedor alvinegro comemorar, chegar de novo entre os 10 primeiros da competição e agora continuar, talvez cada vez menos se preocupando, mirar mais nas vagas das competições sul-americanas. Agora eu quero ouvir a sua opinião, o que é que você achou dessa rodada perfeita para o time cearense, praticamente. O Ceará de volta ao G10, Fortaleza voltando a sonhar com a saída do Z4. Quero muito ouvir a sua opinião, saber o que você está falando, então usa os comentários, vai falar lá o que é que você acha. De novo, agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui, meu muito, muito obrigado mesmo. Queria de coração que você deixasse o like, deixasse o hype, compartilhasse com a galera, pedisse para o pessoal se inscrever, que é muito importante, a gente está pertinho de uma marca muito boa de inscritos por aqui. Então, meu muito, muito obrigado mesmo. E vamos que ainda tem muito Brasileirão pela frente.